Sejam bem-vindos, o meu nome é Lucas, eu faço parte da Liga Data Science, que para quem não conhece, a gente funciona bastante como se fosse um grupo de estudos dentro da FCA, focado nos tópicos de Python e de Machine Learning. E esse aqui é o vídeo de introdução do nosso primeiro projeto que a gente está começando. Só para contextualizar então, esses projetos são uma maneira que a gente encontrou de tentar trazer gente de fora para estudar esses tópicos com a gente. E aproveitando para explicar já o modelo dos projetos, eles são programas, né? Esses projetos a gente coloca no GitHub e a ideia é que eles sejam projetos colaborativos. Então, cada pessoa tem a liberdade ali para colocar, para criar um projeto da maneira que quiser, fazer uma abordagem ao tema da maneira que quiser, mas a gente vai expondo e juntando esses códigos, essas experiências que a gente teve no GitHub, de uma maneira que as pessoas possam observar os resultados que a gente teve e comparar. Uma boa parte desses projetos, e esse aqui incluso, tem como objetivo dar liberdade para a gente de aplicar modelos de machine learning e testar as coisas que a gente aprendeu teoricamente em algum tema específico. Esse caso aqui, a gente escolheu o banco de dados do INMET para trabalhar, então é um tema mais focado ali para geografia, eu já vou explicar um pouquinho melhor, mas a ideia é a gente tentar aplicar vários modelos, ver como que eles se comportam nesse banco de dados, para tentar identificar quais são os melhores modelos, quais tipos de resultados a gente pode esperar e tentar aprender cada vez mais sobre o tópico. A ideia do projeto não é que todo mundo comece junto a trabalhar nele e termine junto. Na verdade, a gente quer ao longo do tempo ir juntando cada vez mais experiência, cada vez mais conteúdo, para que as pessoas novas que entrarem no projeto, ou mesmo as pessoas que já trabalharam algum tempo no projeto, mas que querem continuar participando cada vez mais, elas possam observar a abordagem de outras pessoas anteriores e comparar os resultados que elas tiveram para que elas consigam criar abordagens novas cada vez mais eficientes ou com resultados cada vez mais interessantes. Então essa é uma ideia geral que a gente tem do projeto. Para quem não sabe usar o GitHub ainda, a gente criou um curso de GitHub bem rápido para mostrar como é que você faz para usar a plataforma para participar junto com a gente dos projetos. E também a gente tem um link do nosso grupo do Telegram ali embaixo, que é para que a gente consiga se comunicar com você de um jeito mais fácil. Agora eu vou fazer uma explicação bem rápida do que é ciência de dados, né, que está no nome da liga. E de um jeito mais simples, a ciência de dados é uma área que incorpora tudo que envolve em dados, né? Então, desde a extração, estruturação, armazenamento, a análise e manipulação de dados ou banco de dados fazem parte da ciência de dados. E o machine learning é um tópico dessa ciência. Então é por isso que a gente escolheu colocar no nosso nome a ciência de dados. E também é por isso que esse é um tópico tão importante que a gente estuda. Agora, voltando o foco para os projetos, o que a gente quer aprender com esses projetos e o que vai ser necessário para a gente obter um resultado neles é o conhecimento em Python, que é a linguagem de programação que a gente usa e que é muito boa para tratar dados. Pandas, que é uma biblioteca do Python que a gente usa para desenvolver, né, para manipular os dados ali dentro do Python. Machine Learning, que é o objetivo do projeto, né, aplicar Machine Learning para ver como que se comportam os modelos para alguns casos específicos. E também uma última habilidade, né, um último conhecimento, que é o conhecimento específico. Cada projeto ele vai ter um tema, e daí por conta disso é importante que a gente conheça mais ou menos esse tema ou faça alguma pesquisa para que a gente consiga daí fazer algumas coisas mais interessantes, né, dentro desse tema usando Machine Learning. Criar análises mais completas ou criar modelos que funcionem de uma maneira mais eficiente ou que dê um resultado mais interessante para a gente. Agora entrando mais em detalhes no banco de dados que a gente quer ter e nos nossos objetivos nesse projeto, a gente vai usar o banco de dados do INMET, mais especificamente daí o banco de dados das estações meteorológicas. Para quem não sabe, o INMET ele disponibiliza os dados dessas estações, que são dados do tempo, né? Então, temperatura, umidade relativa, velocidade do vento e radiação. Esses dados desse tipo eles estão disponibilizados na internet para a gente pegar de cada estação automática. Então a gente quer usar esse banco de dados para fazer algumas análises ou alguns modelos de machine learning a partir disso. O primeiro objetivo do projeto é classificar ou tentar classificar o território brasileiro com base nesses dados. Então a gente já está acostumado com algumas classificações, tipo tropical, temperado. A gente quer tentar fazer algo do tipo, mas a gente não precisa necessariamente tentar replicar uma dessas classificações que já existem. Eu vou explicar um pouquinho melhor depois, mas antes eu queria falar só também do segundo objetivo que a gente tem com esse projeto, que é tentar fazer uma previsão de alguma forma usando Machine Learning.
A gente não está pensando aqui inicialmente em realizar uma previsão a curto prazo, né? Então a gente não está pensando em falar amanhã vai chover ou amanhã não vai chover, mas a ideia é ter uma visão mais sistemática. O INMET ele disponibiliza dados de até 20 anos atrás, um pouco mais ainda. Então a gente quer observar, com base nesse período de tempo um pouco maior, uma mudança mais sistemática na temperatura, né? Por exemplo, se a gente quiser, a gente pode observar um aumento na temperatura média anual durante esses 20 anos de tantos por cento. A gente consegue aplicar um modelo de regressão para dizer como que vai estar o clima, como que a gente espera se essa tendência não mudar o clima daqui a 15, 20 anos. Então é esse tipo de previsão um pouco mais sistemática que a gente está pensando, que é a que a gente consegue aplicar com mais precisão, né? Agora falando um pouco sobre o nosso banco de dados, cada ponto aí nesse mapa que vocês estão vendo é a posição de uma estação meteorológica que a gente consegue baixar os dados. São mais de 300 estações no total, e para cada uma dessas estações a gente tem dados de hora em hora de como está o clima. Então, para o dia tal, na hora tal, a gente tem temperatura, umidade, todos aqueles dados que a gente vai ver. Um pouquinho mais para frente no vídeo ainda, eu vou pegar e manipular mesmo essa tabela para a gente ter uma noção melhor de como que está a tabela, como que estão os nossos dados e o que a gente vai precisar fazer. E nessa hora a gente vai conseguir ver direito quais são os dados que a gente tem, qual é o tamanho do nosso banco de dados. E, inclusive, né, já falando nisso, o tamanho do banco de dados é um ponto muito importante desse projeto, porque são muitos dados, né? Já entra num escopo de Big Data, que a gente chama. O que torna o projeto um pouco mais interessante e também um pouco mais desafiador ao mesmo tempo. Voltando para os objetivos do projeto, falando mais sobre aquela parte de classificação que eu tinha comentado, aqui na figura da esquerda a gente tem a classificação, uma das classificações que a gente está acostumado, mas a gente não necessariamente precisa ficar nessa classificação. A gente pode desenvolver uma classificação nova. Para quem ainda não conhece nada sobre Machine Learning, a gente tem hoje algoritmos que classificam da maneira que a gente quiser, baseado em quais parâmetros a gente quer. Então, na figura da direita está uma representação um pouco mais simples de como funcionam esses algoritmos. Mas são algoritmos do tipo, a gente fala quantas divisões a gente quer, com base em quais parâmetros, e ele vai tentar separar como se fossem duas regiões ali que vão completar essas duas categorias, ou o número N de categorias que a gente escolheu, da melhor maneira possível. Então a gente não precisa se ater ao tipo de classificação que a gente está acostumado, a gente pode tentar desenvolver uma nova. Até porque nas classificações que a gente tem hoje, não são só dados do clima que a gente usa também dados sobre relevo, sobre vegetação, fauna, são todos dados importantes para classificar o território. A gente pode também tentar puxar um banco de dados que leva isso em consideração ou tentar adicionar isso no nosso banco de dados e tentar replicar essa classificação utilizando algum modelo. Isso também é válido, seria um conteúdo bem legal para o projeto, mas a nossa ideia, na verdade, é dar bastante liberdade para que a gente possa aplicar os nossos modelos da maneira que a gente achar que vai ficar mais legal para tentar comparar os resultados uns com os outros. É essa experiência, é essa interação que a gente está tentando ter. E dentro dessa interação também é legal falar que a gente não necessariamente, aliás, com certeza a gente não vai ter todas as habilidades necessárias para fazer o projeto de uma vez só. Então, com certeza a gente vai ficar preso em alguns tópicos algumas vezes. E a gente quer que isso aconteça, mas a gente quer que as pessoas de fora, as pessoas de dentro também se conversem para tentar se ajudar nas nossas abordagens para desenvolver o projeto de um jeito melhor. Aqui a gente tem um planejamento, né, uma mais simples de quais etapas vão ser necessárias para a gente conseguir realizar esse projeto. E para todo projeto a gente parte do desenvolvimento do banco de dados. Então a gente vai ter que, nessa parte aí, eu já fiz alguns passos na segunda parte do vídeo, para mostrar, né, como que a gente faz realmente para começar e para já ter uma noção dos próximos passos que a gente vai realizar. Mas nessa etapa aí é bem importante que a gente desenvolva um banco de dados novo ou processe o banco de dados que a gente já tem de uma forma que a gente consiga armazenar esses dados de um jeito que seja fácil de ler e seja fácil de usar também esses dados. A segunda parte daí é uma análise que a gente faz, independente de qual modelo de machine learning a gente queira aplicar ou para qual objetivo a gente está aplicando, a gente primeiro precisa entender mais ou menos qual resultado a gente está buscando e quais são os fatores importantes que a gente tem dentro do nosso banco de dados.
E a partir disso, a ideia é que a gente fique aplicando novos modelos para comparar resultados. E a ideia é que depois de um tempo a gente vá acumulando bastante conteúdo e termine com algum projeto bem diverso quanto à abordagem e também na quantidade de resultados. Agora eu vou lá no Colab já fazer os primeiros passos no banco de dados para tentar mostrar como que é o banco de dados, onde que a gente vai buscar esse banco de dados e para tentar ter noção de quais são os próximos passos que a gente vai ter no projeto. Então eu vou fazer um corte, daqui a pouco eu já volto com o Colab. Bom, estou com o Colab aqui aberto já, só que antes de eu começar a fazer o código, eu queria mostrar dois jeitos de puxar os dados do INMET, né, das estações meteorológicas. O primeiro deles é a gente vir aqui no site do INMET, barra tabela estações, e daí ele vai deixar a gente puxar o dado de uma estação específica para um período de tempo específico. No caso, só vir aqui em cima, e a gente pode escolher o estado que a gente quer, escolher uma cidade aleatória, escolher Franca, e daí a gente dá o período para ele. Vou pegar um período aqui mais ou menos aleatório, e pode clicar em gerar tabela, ele vai gerar a tabela desse período. E depois você pode baixar a CSV. E o bom desse site é que já dá para ver mais ou menos como que é a estrutura dos dados. Quais dados a gente tem e dá para ver bem se está faltando algum dado. Por exemplo, aqui o de radiação, né? Tem alguns faltando. Só que esse jeito aí é meio demorado, né? Acho que não tem nem como, na verdade, a gente baixar todos os dados daqui. Então, o outro jeito é vir aqui no site do INMET, só que é barra dados históricos. E daí a gente pode baixar os dados de um ano inteiro. Então, é só clicar aqui no link, né, de qualquer ano e ele vai baixar. Você vê até que ele demora um pouco, né? Mas é um arquivo .zip. E dentro desse arquivo .zip a gente vai ter um arquivo CSV para cada estação meteorológica. Então aí se a gente abrir aqui, a gente tem todas as estações naquele ano que ele puxou os dados. E aí a gente pode começar a mexer nesses dados, né? Na teoria é a mesma coisa, né? Esse mesmo valor que está aqui também vai estar nesse arquivo aqui .zip. Só é um jeito um pouco mais prático de usar. Bom, mas agora voltando para o Colab, depois que a gente baixou os dados, a gente pode passar eles para cá usando essa barrinha aqui do lado que chama ficheiros, né, ou de arquivos. É só realmente pegar o dado que você quer, né, no nosso caso vai ser algum .csv e arrastar para cá. Eu baixei os dados de 2022, separei o de São Paulo aqui, de Interlagos, que é o que eu vou usar nessa apresentaçãozinha aqui. E daí eu posso arrastar ele aqui para o lado, vai aparecer uma barrinha aqui que está carregando. E a gente pode usar no nosso código. O primeiro passo vai ser importar o Pandas e o PyPlot do Matplotlib. O Pandas, ele é o pacote que a gente vai estar usando para trabalhar com dados. E o Matplotlib, ele é um pacote que a gente usa para desenhar gráfico. No caso, o PyPlot, ele é um subconjunto de funções no Matplotlib. Então a gente precisa pegar esse subconjunto de dentro do pacote inteiro do Matplotlib. Então para fazer isso a gente não usa o import, a gente usa o from Matplotlib. E daí a gente dá import pyplot. E eu também vou dar um apelido de PLT. Nesses comandos aqui para importar os pacotes, a gente está falando para o Python, né, basicamente, para ele importar o pandas, que é o pacote inteiro, e esse as PD significa que é para dar um apelido para ele de PD. Então sempre que eu for chamar alguma função de dentro do pandas, eu posso colocar PD para avisar que eu estou chamando dentro do pacote. No Matplotlib é a mesma coisa, eu estou falando do Matplotlib, então do pacote Matplotlib, eu quero importar o pyplot e chamar o pyplot de PLT. Então sempre que eu vou chamar alguma função do pyplot, eu vou usar o PLT como se fosse o nome desse subconjunto aqui de funções. Para rodar um código no Colab, a gente vai clicar aqui nesse botãozinho branco, e a gente sabe que rodou quando ele colocar um checkzinho verde aqui e falar o tempo que demorou. Agora eu vou criar uma nova célula aqui de código, para que quando eu for rodar o código daqui eu não precise importar o pandas e o Matplotlib de novo. E nessa célula eu já vou tentar puxar os dados desse arquivo aqui. Esse arquivo é um arquivo .csv. E o Pandas, ele tem uma função para ler os arquivos CSV que chama readCSV. Então, para acessar uma função do pacote Pandas, eu vou avisar que eu estou puxando do Pandas, ou PD no meu caso, ponto e o nome da função, que é readCSV. E sempre que eu vou usar uma função, eu tenho que colocar os parênteses abertos e fechados. Dentro dos parênteses, eu vou colocar os argumentos da função, que é o que eu quero que
que ele use, né? Então, por exemplo, o nome do arquivo, quais colunas eu quero que ele puxe, todas essas coisas aí são argumentos. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer vai ser falar qual arquivo que eu quero importar os dados. E eu tenho que escrever o nome daí exatamente igual está aqui nesse arquivo. Então tem um esqueminha aqui para a gente fazer, que é clicar em mudar o nome. Daí ele vai selecionar, a gente pode copiar o nome. Daí a gente coloca o nome aqui dentro, entre aspas, para falar que esse é o nome do arquivo e não é uma variável do Python. E no final eu preciso colocar .csv ainda, porque ele não seleciona o CSV, né? No fim do arquivo está escrito, né? .csv, só que ele não estava selecionado. Então esse aqui é o nome perfeito do arquivo, ele vai tentar importar desse arquivo. Só que esse banco de dados ele tem uma série de questões meio que particulares, né? Eu vou abrir aqui o arquivo como se fosse uma planilha do Excel para a gente dar uma olhada nele. A primeira coisa que a gente vê é que a gente tem um cabeçalho aqui em cima, né? E ele vai dar problema no Pandas se a gente tentar importar ele sem avisar que tem esse cabeçalho. Depois desse cabeçalho, na linha 9, a gente começa a tabela com nossos dados. Então a gente consegue ver já a data, a hora em UTC, e UTC é um tipo de armazenamento de hora, que ele vai colocar só um valor único, né, para a hora. Então isso aqui é meia-noite, 1 é 1 hora, 2 horas, 3 horas, e vai assim até dar 23 horas e depois ele passa para o próximo dia. Depois a gente tem as colunas de precipitação, de temperatura, umidade, radiação e vento, que são os dados que a gente vai usar no projeto. Então, para importar esse arquivo, a gente precisa levar tudo isso em consideração. Primeira coisa, que na tabela a gente tem as colunas até o S, né? Quer dizer que a gente tem 19 colunas no total. E elas começam a partir da linha 9. Eu já vou mostrar como é que a gente coloca isso nos argumentos. Mas tem ainda mais uma questão bem importante nesse banco de dados. Se a gente for aqui no arquivo, né, na pasta onde está o arquivo, a gente vê ele, e esse .csv aqui significa que ele é comma separated values. Quer dizer que os valores dentro dele, eles são separados por vírgula, né? Então, o jeito que ele usa para explicar que um valor está em uma célula e o outro vai estar na outra célula é usando uma vírgula. Então, se a gente abrir ele como bloco de notas, a gente consegue observar isso bem, né? A gente tem um valor, aí no caso a gente tem um ponto e vírgula e daí outro valor. Se a gente for aqui na planilha, a gente tem região 2 pontos e daí o outro valor em outra célula. O padrão dos arquivos CSV é ter só uma vírgula. E como esse aqui usa um ponto e vírgula, a gente precisa levar isso em consideração também. E a última questão é que nos valores numéricos a gente está usando uma vírgula para denominar o decimal. E isso a gente também precisa falar nos argumentos que está acontecendo. Então agora, com todas essas questões, a gente vai lá e manipula a função, né, para conseguir puxar ele do jeito certo. Para a gente falar, a primeira coisa, né, para a gente falar que o arquivo CSV ele está separando os valores usando um ponto e vírgula, a gente usa o argumento que chama delimitador, né, delimiter. E a gente coloca que ele vai ser igual a um ponto e vírgula. Agora ele já sabe, o Pandas já sabe que o nosso CSV está separando usando um ponto e vírgula. O próximo passo daí é avisar que o decimal ele é usando uma vírgula e não um ponto. Aqui o ponto no caso é o padrão americano que o Pandas já usa. E depois disso a gente tem que dar um nome para todas as colunas que a gente vai usar. No nosso caso a gente tem 19 colunas, então a gente tem que criar 19 nomes. Se a gente não fizer isso, o Pandas vai vir aqui nesse arquivo, vai olhar para a primeira linha, ver que tem 2 colunas só, e daí ele vai só esperar valores para essas 2 colunas. Então, quando ele chegar aqui na linha 9, ele vai ver mais colunas e não vai saber lidar com isso. Então, ele vai dar erro também. Então, aqui o que a gente precisa fazer é falar um nome das colunas. Então, a gente usa isso no argumento names. E a gente vai dar um nome usando uma lista. Então, eu posso criar uma lista aqui e ir colocando valores na mão. Ou tem um jeito mais fácil de criar uma lista mais longa, que é usando o comando range. E falar para ele ir de 0 a 19, ou seja, 0 a 18. Porque ele nunca chega no valor de 19. Daí com isso a gente já tem 19 nomes para dar para as colunas. E quando ele começar a puxar os dados, ele vai puxar os dados para 19 colunas. Então quando ele chegar na linha 9 a gente não vai ter problema. Existe ainda mais um problema de estar trabalhando com um banco de dados brasileiro,
que a gente tem alguns valores com C cedilha, que não é comum para países que não usam língua portuguesa. O Pandas também não sabe lidar exatamente com isso. Ele cria, né, um decodificador diferente para valores que têm C cedilha. Então eu preciso especificar o decodificador que a gente quer. E nesse caso eu vou usar o argumento encoding, que é para avisar qual que é o tipo de código que a gente está usando, né? O encoding, o tipo de decodificador que a gente tem que usar. E o decodificador que aceita o C cedilha é CP1252. Normalmente, eu acho que o padrão do Pandas é usar algum decodificador de norma ISO, e esses decodificadores eles não conseguem lidar com cedilha. Agora, se eu rodar esse código, é para a gente já ter a nossa tabela aberta. A gente vê aqui que a gente tem aquele cabeçalho ainda. Depois, os valores que vão até as outras colunas ali, eles vão estar todos como none, que significa que eles não têm um valor atribuído para aquela coluna. E a partir da linha 9, daí a gente tem os dados da tabela. Então, o que eu quero fazer é remover agora esse cabeçalho para a gente ter a tabela só limpa. E a primeira coisa que eu vou fazer vai ser armazenar essa tabela aqui que a gente já tem em alguma variável na memória do sistema. Eu vou chamar ela de df, que é uma abreviação para data frame. Eu vou falar que df é igual a todo esse código que a gente colocou aqui, ou seja, df é igual a toda essa tabela que a gente criou. E agora a gente consegue manipular o df da maneira que a gente quiser. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser remover as 8 primeiras linhas para a gente ter só a parte que interessa da tabela. E a gente faz isso usando o comando drop. Então a gente faz df.drop e a gente vai dar um index com o nome das linhas que eu quero tirar. Então eu posso criar aqui uma lista, né, colocando aqui do 0 até o 7, até o 8, né? Não, desculpa, até o 7 mesmo, que daí eu tiro as 8 primeiras linhas. Ou então eu posso usar o comando range de novo, de 0 até 8, que ele vai criar essa mesma lista aqui pra gente. Aí se eu fizer isso, a gente vai ter a tabela mais ou menos limpa, né? A gente viu que a gente perdeu o cabeçalho. Só que agora a gente tem essa linha aqui que são os nomes das colunas, né, na verdade. E no nome da nossa coluna, no nosso data frame, a gente vê que é um nome numérico. Então, na verdade, o nome da nossa coluna é 0, 1, 2, 3 e o nome das nossas linhas, né, o índice das nossas linhas é 8, 9, 10 e assim por diante. É um modelo bem parecido com o Excel, né? Se a gente for aqui, a gente tem o nome das colunas de A, B, C, D e o nome das linhas numéricos também. Só que aqui no caso é como se a gente estivesse nessa situação aqui. A gente tem uma linha com o nome das colunas, mas o nome da coluna ainda é A, B, C, D e assim por diante. Então eu quero mudar isso, eu quero que essa linha aqui seja o nome das minhas colunas, e daí eu quero remover ela para ter a tabela de um jeito mais limpo. Então para fazer isso, né, eu vou falar pro Pandas, né, falar pro meu Python aqui, que eu quero que o nome das colunas do meu DF, né, do meu data frame, então df.columns, quer dizer, o nome das minhas colunas, vai ser igual à primeira linha de df. Então eu vou chamar aqui df0, que eu vou estar puxando a primeira linha. Ou eu posso fazer um df.lock e escrever o nome da linha que eu quero, que é o df8. Antes disso, antes de eu rodar esse código ainda, eu vou atualizar o meu data frame com esse drop, quer dizer, agora vai ser essa coluna aqui, essa tabela aqui, né, desculpa. E depois eu vou renomear as colunas usando o df.lock. Agora deixa eu printar aqui o df para a gente dar uma olhada. E a gente vê, né, que agora o nome das minhas colunas é igual à primeira linha que a gente tem. E agora eu quero tirar essa linha aqui, que tem uma linha repetida, né? A gente não tem mais uma utilidade para ela. Então eu vou usar o comando drop de novo. Vou falar que o índice, que é o nome da linha, é igual a 8. E agora quando a gente rodar, a gente não vai ter a linha 8 mais. E agora a gente tem o nome das nossas colunas como se fosse aquela primeira linha. Agora a gente já chegou em um ponto que a gente tem o nosso data frame mais ou menos útil. A gente ainda precisaria mudar aqui como que a gente vê a data e hora de cada linha.
mas no geral a gente já consegue fazer algumas análises. Eu vou criar aqui uma nova célula então para a gente mudar. E aqui nessa célula a gente vai tentar fazer o nome das linhas, né? Então nossos índices aqui serem igual a data e hora que a gente tem aqui armazenadas. Antes de tudo, eu queria falar que assim, todos esses valores que estão aqui na nossa tabela, eles são valores que a gente chama de string. Então eles estão armazenados como se fossem texto. E não é isso que a gente quer, né? Aqui no caso a gente vai até usar eles como texto por uma parte, essa data e hora, mas esses outros valores aqui eles são numéricos. Então a gente precisa passar eles em algum momento de texto para números. E para fazer isso, né, um pouco antes a gente precisa tirar essa vírgula aqui para virar um ponto e só depois a gente fala para transformar em um número. Mas vamos por partes, né? A gente vai então agora passar o nome das linhas como se fossem a data e hora. E antes disso eu vou fazer algumas manipulações. Então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser tentar colocar essas duas colunas juntas, que a gente vai precisar juntar elas, né? Por enquanto elas são dois valores separados. A gente vai primeiro juntar elas e depois usar uma função do Pandas que chama toDateTime, que é para passar essas duas strings aqui juntas como se fosse em formato de texto para formato de data-hora. Então eu posso mudar o nome das minhas linhas, né, dos meus índices, da mesma forma que eu mudei o nome das minhas colunas. Né? Eu falei aqui em cima que df.columns é igual a alguma coisa, e aqui no caso eu vou fazer df.índice é igual a alguma coisa, ou seja, o nome das minhas colunas, que é o df.índice, e daí eu escolho o nome. A primeira transformação que eu vou fazer vai ser juntar, usar um operador de texto para juntar os dois textos. Né? No Python a gente consegue pegar dois textos, eu vou até exemplificar aqui. Então eu vou escrever um texto qualquer e depois, se eu rodar aqui, ele vai printar esse texto para a gente ver que realmente está funcionando. Se eu colocar um mais, que é um operador de matemática, né? Mas se eu usar ele para textos, eu consigo juntar dois textos ao mesmo tempo. Então eu vou colocar aqui um 01. E se eu printar isso aqui, ele vai printar os dois juntos, ó. Então eu vou usar esse operador para textos para juntar essas duas colunas aqui. E eu já vou aproveitar o df index, que é um espaço que a gente está tentando transformar, para armazenar essas duas colunas juntas. Né? Então eu vou aqui definir que o df.index vai ser a coluna data do meu data frame mais a coluna hora do meu data frame, hora UTC. Antes eu vou só testar, né, para ver se printar, mandar ele printar isso para ver se tá dando certo. Aqui a gente vê que a gente tem, né, a data aqui e a gente tem a hora logo em seguida. Só que seria interessante se a gente deixasse um espaço entre os dois. Então eu vou criar aqui um texto que vai ser só um espaço e vou somar ele aqui na minha equação dos textos. E agora se a gente vê, né, agora vai ficar separadinho. A gente tem a data, espaço e hora. Então eu vou lá e vou armazenar eles no meu df.index, que é o nome das minhas linhas. Se eu printar o df agora, a gente vai ver que vai sumir esses números, e agora os números são aquele texto que a gente criou, que é a data e hora. E agora eu já posso usar aquela função do Pandas, que é o toDateTime, para conseguir transformar isso aqui de texto para formato de data-hora. Então eu vou escrever aqui pd.toDateTime e adicionar o meu índice antigo. Então o que eu quero dizer aqui com essa linha é que eu quero que o meu índice seja o meu índice antigo, que é o que está aqui, só que em versão de datetime, que é a data-hora. Agora rodando, a gente vê que ele adicionou alguns numeradores aqui, colocou esses dois pontos, e isso tudo significa que funcionou o nosso código. E tendo feito isso, a gente pode se livrar agora dessas duas colunas aqui também, né, que é a data e hora UTC, já que esses valores já estão armazenados no nosso índice. Eu vou usar o drop de novo, falar que o meu df vai ser df.drop, e dessa vez eu vou dar um nome das minhas colunas que eu quero tirar. No meu caso, data e hora, UTC.
Vocês estão vendo que eu estou dando o nome das colunas, eu estou falando as colunas que eu quero remover em formato de lista, né? Isso aqui é bem padrão no Pandas. Se você quiser remover uma coisa só, você coloca ele só como elemento, então seria só data, por exemplo. E se eu quero remover mais de uma coisa, eu preciso colocar em formato de lista, e ele já entende que eu quero remover mais de uma coluna ou mais de uma linha ao mesmo tempo. Eu vou precisar dar mais um argumento ainda para essa função, que vai ser o de eixo. E esse axis aqui ele pode ser 0 ou ele pode ser 1. Se ele for 0, eu estou falando que é para remover uma linha. E se eu der 1, eu estou falando que é para remover uma coluna. Então é como se fosse o eixo horizontal e o eixo vertical. E o eixo 1, eixo igual a 1, vai ser o eixo vertical, que é o eixo de linhas. Então se a gente rodar agora nosso código, é para a gente ver a mesma tabela, só que sem aquelas duas colunas da data e hora. Agora eu vou organizar aqui um pouquinho melhor só essa célula e vou continuar o código na próxima coluna. Agora o próximo passo que a gente quer fazer vai ser transformar esses valores numéricos em números propriamente, né? Só para exemplificar aqui, eu vou puxar um dos valores, vou usar o comando iloc, que ele vai pegar o índice, né, dos valores. Então o iloc ele praticamente ignora o nome das linhas e das colunas. Então ao invés dele ser data, hora, precipitação, a gente vai funcionar como se fosse 0, 1, 2, 3 e a mesma coisa com as linhas, vai ser 0, 1, 2, 3, independente do nome. Então para eu pegar um valor numérico, né, por exemplo esse aqui, a gente estaria na linha de índice 0, que é a primeira linha, e na primeira, segunda, terceira, quarta coluna, que vai ser a coluna de índice 3. Lembrando que no Python o nosso índice começa no 0 e não começa no 1. Por isso que a terceira coluna aqui, a quarta coluna vai ser o índice 3 e a primeira linha vai ser índice 0. Então eu vou dar o índice da linha e o índice da coluna. Daí se eu der um print, a gente vai dar um valor e vocês estão vendo que ele está entre aspas, né? Isso significa que ele é um texto. Tem um comando também no Python que chama type, que ele vai printar para a gente o tipo de variável que a gente está tratando. Então se eu passar o type e der como argumento esse valor aqui que eu estava printando antes, é como se eu estivesse falando, me deu o tipo da variável essa aqui. E se eu rodar, ele vai colocar um str, que é uma abreviação para string, que é o tipo de variável que a gente dá para texto. Então a gente quer transformar isso de uma string para um integer ou um float. Lembrando que o integer é o tipo de variável para número inteiro e float é o tipo de variável para número decimal. Para fazer isso, eu posso usar o comando float. Então, para transformar, por exemplo, vou abrir uma célula aqui diferente para mostrar. Isso aqui é um string. Para eu passar isso para um integer, eu faria integer e colocaria, entre aspas, o valor que eu quero passar para integer. No caso aqui tem um decimal, né, seria float, então. Só que ele não vai dar certo por causa da vírgula. Aí ele vai dar esse erro aqui que não consigo converter. O que eu precisaria fazer então seria mudar, né, essa vírgula que eu tinha por um ponto. Aqui, ó, essa vírgula. Eu posso fazer isso usando o ponto replace. Esse replace, ele é um comando do Python que ele vai mudar, né, ele vai substituir alguma letra por outra letra que a gente escolher. Então, no caso, eu vou mudar a vírgula por ponto. E se eu der o print aqui, a gente tem 922.1 agora, ao invés de vírgula 1. E esse valor aqui eu consigo transformar para um float. Então eu vou mudar aqui para um float. Aí vocês viram que saiu agora as aspas, significa que é um valor numérico. A ideia agora é fazer isso para todos os números aqui. Então tem várias maneiras de realizar isso, né? Uma delas seria falar que para cada valor, então para cada linha em df.index, daí para cada coluna no df.columns, eu vou pegar o valor que está ali, né? E fazer aquela operação que eu fiz. Então vai ser igual a ele mesmo, ponto replace, vírgula por ponto, e transformar isso em um float. Então eu posso fazer isso, o que eu estou falando aqui, né? df.index, eu vou escrever aqui para a gente dar uma olhada,
def.index ele é uma lista que tem o nome de todas as minhas linhas, ou seja, é uma lista com o nome dos meus index. Eu vou até printar aqui o meu def de novo, para isso eu vou ter que começar do zero, né? Aqui, ó. Cada nome de linha vai estar aqui colocado como se fosse uma lista, né? Então eu estou falando que para cada elemento dessa lista, ou seja, para cada linha, cada valor aqui de linha, eu vou olhar para cada coluna também. Eu vou até printar aqui para a gente dar uma olhada nas colunas. Aí, ó, precipitação, pressão, pressão, radiação. Então, para cada linha, para cada coluna, então a gente está indo aqui, ó, de valor por valor. Linha 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4, coluna 5, são todos esses valores aqui, um por um. Eu estou dando ponto replace, trocando esses dois valores, né, a vírgula por ponto, e depois transformando em um float. Tem jeitos mais fáceis de realizar essa operação. Por enquanto, eu vou deixar desse jeito aqui mesmo. Se a gente rodar, capaz de dar um erro, né? Porque nem todos os valores são strings. Nesse caso aqui, por exemplo, é um none, né? Quer dizer que é um não atribuído. Ou not a number. Nesse caso pode dar erro. Então, para evitar isso, eu vou colocar uma condição. Vou falar que se o tipo do meu valor da linha for igual a string, aí sim a gente realiza essa operação. Deixa eu inclusive dar uma olhada se eu posso fazer isso aqui como string sem ser entre aspas, né? True, beleza, eu posso usar aqui. Eu estava em dúvida se eu tinha que colocar string desse jeito aqui ou entre aspas, né? Mas no caso sem aspas, né? Só o string. Então, se o valor que tiver na célula for uma string, aí sim eu realizo essa operação. Eu transformo em um float. Bom, aqui eu fiz um corte, né? Porque ele acabou demorando 38 segundos para rodar a célula. Existem maneiras mais rápidas, só que são um pouquinho mais complicadas de fazer essa operação. No caso, uma das maneiras mais rápidas seria utilizando a função map e função apply do dataframe do Pandas. Mas a partir daqui a gente pode continuar com o nosso código, né? Eu vou dar um print nesse dataframe só para ver como é que ele está. A gente pode ver que ele já está com um ponto aqui, né? E provavelmente já são floats. A gente deu aqui a instrução para ele colocar como float. Então a gente pode assumir que esses valores são todos numéricos, tirando por esses nans aqui. Que esses nans a gente vai ter que lidar também com eles em algum momento. Mas agora sim a gente pode realmente começar as análises. Essa primeira parte aqui a gente chama de processamento ou pré-processamento dos dados. E é uma das partes mais importantes do projeto, também é uma parte bem difícil do projeto. Basicamente, a gente vai aplicar no desenvolvimento aqui do projeto algum tipo de processamento, né? Qualquer abordagem que a gente usar vai utilizar algum tipo de processamento para todos os bancos de dados que a gente for usar. Então a gente faz isso aqui para tornar os dados manuseáveis realmente, sabe? Mas continuando agora para a parte de análise, a gente tem alguns comandos que a gente usa para fazer uma análise inicial, que eles vão dar uma visão geral de como que está a estrutura do nosso banco de dados. Então, um deles aqui é o ponto .info, e ele vai dar informação para cada coluna que a gente tem do nosso dataframe. Aqui onde a gente printou a nossa tabela, né, nosso dataframe, a gente vê que a gente tem 8.784 linhas e 17 colunas. Aqui no nosso comando info, ele printou pra gente essas 17 colunas, aqui ó, tem 17, né, com o nome delas. Daí ele fala pra gente quantos valores não nulos a gente tem para cada coluna. Então quando a gente tem esses nans aqui, eles contam como valores nulos. Então dá para ter uma noção do quanto que o nosso banco de dados está defasado. Dá para ver aqui também no nosso banco de dados que a maioria das colunas está tudo bem, a gente tem um valor alto de números não nulos. Só que aqui para radiação, né, especificamente, a gente tem 4.000 valores não nulos. Quer dizer que praticamente metade do dataframe está como não atribuído. Então esse é um dos problemas que a gente tem que lidar para tratar esses dados. Uma das soluções, por exemplo, se a gente não for usar radiação, é só remover essa coluna. Daí a gente não precisa lidar com esses valores nulos aí. Mas eu vou seguir agora na análise, né? Uma outra análise também que é interessante da gente fazer já é plotar esses dados de um jeito que a gente consiga entender.
E a gente, para plotar o dado, a gente puxou aquele pacote do Matplotlib e chamou ele como PLT. Nessa parte a gente já precisa começar a pensar qual análise que eu quero fazer. Então, imaginando, por exemplo, no problema de classificação que a gente tem, eu preciso, né, para vários locais diferentes, fazer uma análise, por exemplo, de como que a temperatura se comporta ao longo de um dia, ou como que é a relação entre a temperatura e a umidade relativa. Então eu vou fazer essas análises aqui para a gente ter uma noção de como é que plota, como é que a gente também lê esses dados. Então eu vou escrever o comando plot do PLT, que é o comando para gerar esse gráfico, e daí os argumentos desse comando vão ser o x e o y, quer dizer, o eixo mesmo, o eixo x e y. Então o primeiro plot que eu quero fazer, eu vou plotar a temperatura, por exemplo. Vou pegar a temperatura do ar aqui, bulbo seco. Então eu vou colocar no eixo x o índice, que é a data, a hora do meu problema. Se eu plotar só o índice dessa maneira aqui, ele vai plotar realmente com esse valor todo escrito, né? Então, para facilitar, né, a leitura dos dados, eu vou colocar um ponto hour, que ele vai plotar para mim, ele vai escrever só a hora do meu índice, então vai ser aqui só 21, só 20, 19. E eu vou pedir aqui para ele pegar da primeira linha até a linha 24. Ou seja, eu vou começar aqui da primeira linha e vou parar até a 24. Eu estou pegando na prática um dia, né? Então eu estou pegando o dado aqui do primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha. A mesma coisa também aconteceria, né? Eu teria o mesmo resultado se eu colocasse aqui um range de 0 a 24, né? Mas aqui eu estou colocando esses dados aqui só para a gente ter uma ilustração melhor, né? Ou saber como é que aplica no plot do Matplotlib. No meu eixo Y eu vou colocar então a temperatura. Então eu vou pegar no meu DF, vou usar o iloc, que é aquele comando para achar os valores baseado no índice das linhas e das colunas. Vou falar para ele pegar também da primeira linha até a linha 24. Depois eu vou dar um nome da coluna que eu quero. Aí no caso, eu preciso escrever o nome exatamente do jeito que está aqui. Eu vou pegar a de bulbo seco, que é a temperatura do ar. Se eu colocar aqui agora, eu posso já rodar esse código, mas ele só funciona aqui por causa do jeito que o Colab funciona, né? Em um código, em qualquer outro lugar a não ser o Colab, você precisaria colocar um plt.show para apresentar o código para a gente. E aí sim, a gente vê que a gente tem um plot aqui. Essa aqui é a temperatura do primeiro dia aqui de 2020, que está plotada no gráfico para a gente. E para fazer aquela análise da correlação entre a temperatura e a umidade relativa, a gente pode colocar, além desse comando aqui, uma linha a mais no mesmo estilo. O eixo X vai ser a mesma coisa, até o 24, só que eu vou mudar o eixo Y. Ao invés de pegar a coluna que fala os meus dados de temperatura, eu vou pegar a coluna que fala os meus dados de umidade relativa. Então eu vou pegar aqui essa umidade relativa horária. E depois disso eu dou o plt.show e ele vai me apresentar o gráfico com as duas retas ao mesmo tempo. E a gente já consegue ver que a umidade relativa do ar ela tem uma correlação inversa com a temperatura do ar. Duas análises interessantes que seriam de fazer antes de criar um algoritmo de categorização seria analisar para diferentes pontos do Brasil a amplitude térmica média que a gente tem neles e também a temperatura média. Porque daí a gente começa já a criar como se fosse um espectro de clima, pelo menos quanto essa temperatura. Para a umidade relativa também dá para fazer a mesma coisa. Irradiação, tudo isso meio que conta de um jeito, de uma forma ou de outra, para um algoritmo de categorização. A ideia agora, a partir desse ponto no projeto, é realizar umas análises desse tipo para tentar criar uma categorização ou algum modelo de previsão. Eu queria dar um aviso também que esses projetos eles não são simples e tentar resolver eles sozinho a gente não recomenda muito porque pode ser bastante frustrante. Eles também não foram feitos para a gente resolver rápido, então é um processo realmente bastante lento. A gente quer que os projetos fiquem por bastante tempo também, até para diversificar um pouco mais o conteúdo, juntar mais coisa. Mas a gente tornou esses projetos públicos justamente para as pessoas de fora
que tiverem interesse também em estudar esses tópicos, trabalharem junto com a gente. Então a ideia é que a gente tenha uma interação, pode conversar com a gente tem um Telegram, que é um grupo também aberto, você pode conversar com qualquer administrador lá. No nosso GitHub também tem alguns jeitos de falar com a gente. O link do nosso Instagram também vai estar na descrição. É bom dar uma olhada também, a gente dá alguns avisos por lá. Se vocês tiverem interesse de participar, quinta-feira, algumas vezes a gente se reúne na FCA, na Unicamp. A gente avisa pelo Telegram. A gente gostaria que vocês avisassem a gente antes de participar também. A gente se reúne em nichos ou na sala de computadores. E a gente gostaria de ter essa interação com as pessoas de fora para trocar uma ideia também sobre o projeto. Se alguém tiver enrolado, preso em alguma parte também, a ideia é ajudar para tentar ver outros códigos. Conversar com gente é um dos melhores jeitos de resolver os problemas, que é impossível saber tudo, principalmente um projeto grande como esse. Desse vídeo de introdução é basicamente isso. De novo, dê uma olhada lá no nosso Instagram, segue a gente, entra no nosso grupo do Telegram. E se você não manja como é que usa GitHub, a gente tem também o nosso curso. E outra coisa, se você não manja muito de Machine Learning ou de Python e acha que não vai ajudar muito no projeto, a gente tem um livro que é muito bom, que a gente recomenda para Machine Learning. Se você souber o básico de Python e ler assim, em poucas páginas você vai entender como é que aplica o Machine Learning. Tem alguns códigos também em Python prontos para aplicação. Ele também entra em detalhes em como é que a gente faz aquele pré-processamento dos dados, os pontos importantes que a gente tem que estar atento. Então a gente vai deixar também na descrição, ele é muito interessante, chama Hands-on Machine Learning. E se mesmo assim você achar que ainda não vai conseguir ajudar, a intenção não é que ninguém saiba como é que funciona direto e resolva o problema de uma vez. A ideia, como um grupo de estudos, é que a gente aprenda junto o tópico, então você não precisa ter medo de chegar e interagir com a gente. Desse vídeo de introdução é basicamente isso, então, de novo, dá uma olhada lá no nosso Instagram, entra no grupo do Telegram. Se não manjar nada de GitHub, você pode ver o mini curso que a gente preparou. São 3 aulas rápidas também. Você já vai entender como é que você vai fazer para participar dos nossos projetos usando o GitHub. E nesse vídeo é só isso.